Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre integral por caminhos de Hansstock ou simplesmente integral de Hansstock. Vou fazer isso através de ideias e figuras. Então, eu vou apresentar algumas ideias que estão baseadas num trabalho em conjunto com Felipe Federson e Everaldo Bonotto. E muitas figuras, muitas figuras. Os objetos principais dessa apresentação são os seguintes: modelos atômicos, partículas e funções oscilatórias e noções de integração em espaços de função. Vamos então relembrar alguns modelos atômicos, pode ser? Começamos com o modelo de Dalton, lá no começo dos anos 1800. É um modelo que fala do átomo ser como se fosse uma bola, e é chamado bola de bilhar. Depois, no final dos anos 1800, a gente tem o modelo de Thomson, que é conhecido como pudim de ameixa, onde a gente tem uma bola e as partes positivas e negativas do átomo, os prótons e nêutrons, são esses pedaços do pudim e as ameixas. Depois a gente tem o Rutherford, já no começo dos anos 1900, com o modelo nuclear. E depois o Bohr, logo em seguida, com o modelo planetário. Assim a gente tem, então, a bola de bilhar, depois o pudim de ameixa, o modelo nuclear e o modelo planetário. Mas não são só esses modelos. A gente tem o Schrödinger e o Heisenberg com o seguinte modelo em 1928. É um modelo em que os elétrons ficam em nuvens. E depois o Dirac e o Jordan dão um modelo para a gente de orbitais. Assim, a mecânica quântica surge quando a gente quer descrever os fenômenos no nível atômico, os fenômenos físicos. Para partículas pequenas, então, como elétrons, a gente tem a descrição dela por funções muito oscilatórias, porque elas ficam numa nuvem, não exatamente num lugar determinado, mas numa nuvem de possibilidades. E essas funções são chamadas funções de onda. Para falar sobre essa questão de função de onda, eu preciso falar para vocês do experimento da dupla fenda. A gente tem, então, Thomas Young, lá no começo dos anos 1800, fazendo o experimento com um feixe de ondas, e aí eu tenho interação depois de passar por uma fenda aqui e outra fenda numa placa, e chegando ao anteparo e marcando esse detector aqui, com várias colunas onde estariam tocando as ondas. Uma outra situação é para partículas grandes, passando por essas duas fendas, que no anteparo elas se amontoam aqui em duas posições, duas colunas. Depois, 100 anos depois, o Taylor fez um outro experimento em que ele coloca um feixe de elétrons para passar pela dupla fenda, e no anteparo, no detector aqui, é identificado uma situação que lembra a situação da onda, e não de partículas. Com isso foi uma surpresa, e assim passou-se a chamar esse comportamento de partículas super pequenas como comportamento onda-partícula. Algumas ideias do Feynman são as seguintes: ele queria generalizar essa questão dos caminhos de possibilidade de uma partícula, pensando, então, como eu podia generalizar o experimento da dupla fenda, colocando mais fendas e mais placas, desde um ponto A até um ponto B, que a partícula pode chegar. Então, aqui eu tenho várias possibilidades de caminhos que uma partícula pode ter, e a reunião dessa possibilidade de caminhos forma um espaço de funções contínuas de dimensão infinita.
A equação de Schrödinger, ela envolve, então, as funções de onda, que são funções muito oscilatórias. A gente tem aqui, na equação de Schrödinger, a função de onda, esse E aqui é da energia, e esse pedaço aqui é chamado hamiltoniano, onde eu tenho uma parte relacionada à energia cinética e uma parte relacionada à energia potencial. Em 48, então, seguindo uma sugestão do Dirac, o Feynman propôs uma nova descrição da evolução em relação ao tempo do estado de uma partícula quando ela se move sob a ação de um campo de forças. E segundo Feynman, então, a solução da equação de Schrödinger deve ser a soma de todas as possibilidades, de todos os caminhos, de todas as histórias que uma partícula pode sofrer para passar de um ponto A até um ponto B. Ou seja, é uma integral sobre espaço de determinados caminhos. No nosso caso, espaço de funções contínuas definidas num ponto A até um ponto B. Então, a ideia de uma única trajetória passou a ser substituída pela ideia de soma de todas as trajetórias possíveis do sistema. Com isso, a gente tem a noção de integral por caminho. E a integral por caminho de Feynman nasce dessa forma. Mas a integral por caminho de Feynman tem alguns problemas. Por exemplo, ela não gera uma medida, o que é esperado de uma integral bem robusta. Então, a ideia de generalizar a integral de Feynman foi proposta por Henstock e Muldowney. E um exemplo de uma função que não é integrável, em dimensão finita, que não é integrável nos sentidos usuais, tomando essa função verdinha aqui, a derivada dela, que é essa função roxa, é descrita no seguinte gráfico, essa parte roxa, ou seja, é uma função muito oscilatória, o que lembra para a gente da questão do elétron e o modelo de Schrödinger, onde você tem ele numa nuvem de possibilidades. Você não consegue definir exatamente onde ele está, mas a probabilidade do lugar onde ele está. A principal, então, característica da integral de Henstock é lidar bem com funções muito oscilatórias. Então, com isso, a gente tem um ganho. Uma questão específica da integral de Henstock é como particionar o domínio de integração, que é um espaço de dimensão infinita. Eu preciso fazer uma malha desse espaço, e como é que eu faço isso? Bom, eu poderia pensar dessa forma aqui. Eu tenho duas janelinhas, duas possibilidades, onde as partículas podem para mover de um ponto A aqui até um ponto B e passar por essas janelinhas, e ou eu diminuo o tamanho dessas janelinhas, e então eu vou encolhendo ou refinando a partição do meu domínio de integração, ou eu aumento aqui o número de janelinhas. Então agora ela tem que passar por 3 janelinhas. Mas a ideia do Henstock e do Muldowney era o seguinte: por que eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo? Eu aumento o número de janelas, que nem aqui, e diminuo o tamanho delas. Com isso, sim, eu tenho um refinamento apropriado para esse caso de dimensão infinita. Então, o que a gente tem aqui é que, usando a integral de Henstock na equação de Schrödinger, a gente considera, e pode considerar, por exemplo, situações mais gerais do que as que a gente encontra na literatura, mas que a gente encontra na vida real, que são o caso, por exemplo, de potenciais muito oscilantes e descontínuos. Exemplo disso é a armadilha de Poe, por exemplo, onde, para confinar uma partícula, a gente tem uma questão de um quadripolo que oscila no tempo. Um outro exemplo é a interação de elétrons com rede cristalina, que é modelado pela equação de Kronig-Penney, e que agora a gente pode considerar essas questões como descontinuidades cada vez que toca numa dessas barreiras periódicas. Resumindo, a integral de Henstock, mas a situação a nível atômico dá uma perfeita ligação. Muito obrigada.
Até a próxima.